Bom dia, riquezas. Bom dia, amadas. Hoje nós vamos fazer o nosso momento íntimo com Deus aqui no carro. Não deu tempo, vim trazer o Inácio para o futebol e acabou não dando tempo de voltar para casa a tempo de fazer lá de casa. Mas está ótimo, acredito que aqui a gente vai conseguir ter esse nosso momento e vamos poder fazer essa troca, conversar, porque a gente está nessa série de 7 lives que Deus colocou no meu coração para falar para vocês sobre chamado. E nós temos alguns chamados dentro da nossa jornada de vida. Deus, ele vai chamando nós, ele vai trazendo essa... O que é chamar, né? Ele vai nos alertando, ele tem desejos para a nossa vida, ele tem propósitos para a nossa vida, então o chamado está muito ligado ao propósito, né? O motivo pelo qual, o que é propósito? É o motivo pelo qual. E Deus vai nos chamando, Deus vai assim, gritando, né? Alertando ali, não gritando, mas ele vai alertando ao nosso coração que ele tem desejos para a nossa vida. Isso são os chamados, os 7 chamados que eu coloquei aqui. E o primeiro chamado que a gente falou na live anterior, da semana passada, então convido vocês a toda segunda-feira, 8h30, estar aqui ao vivo. Eu vou colocar aqui também nos comentários, chamadas a perdoar, que é o nosso tema hoje, né? Perdoar. E na semana passada nós falamos sobre chamadas a um momento íntimo com Deus, né? Então quem está entrando aí também pode compartilhar essa live para mais pessoas e saber se tá aqui, o som tá ok, porque eu estou na internet aqui do celular, mas eu acredito que está tudo ok. Então são esses 7 chamados que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês e a gente entender que Deus tem esse desejo para a nossa vida. Deus quer que nós estejamos atentas a esses chamados, né? Mais sensíveis a essa voz que Ele está sempre falando, Ele está sempre nos alertando e Ele está usando pessoas para isso. E quando Deus coloca no coração, no meu coração, por exemplo, de estar compartilhando isso com vocês, é porque tem pessoas que precisam ouvir isso. E eu estou aqui apenas me deixando ser usada para compartilhar isso. Nem sempre foi fácil para mim abrir uma live, falar sobre Deus, por quê? Primeiro porque a gente tem as vozes sabotadoras na nossa mente, né? Quem sou eu? Por que eu vou falar disso? Eu nem tenho estudo, eu nem tenho capacidade, mas Deus, ele usa justamente os incapacitados. Por quê? E tá muito ligado também ao que eu trouxe dentro hoje do meu devocional, que é a gente realmente confiar em Deus. Quando a gente realmente confia em Deus, a gente realmente entrega a nossa vida para Deus, a gente começa a entender que realmente não precisa ser na minha capacidade, porque se for, porque eu estudei, porque eu tenho a força física para isso, eu tenho a força mental para isso, e eu sei que eu consigo, isso não tem aquela mão de Deus. A gente não tem o milagre de Deus. E a gente precisa realmente entregar a nossa vida e parar de querer lutar com as nossas forças que a gente acha que a gente tem, né? Que é intelectual, que é emocional, que é a gente que consegue, e a gente começar a trazer, fazer a nossa parte, é claro, mas a gente trazer o que Deus, a parte de Deus, né? O que Deus agora ele espera. Agora eu entrego, até aqui eu vou. Agora daqui para frente é com Deus. Tem que ter essa fatia. A gente parar de querer fazer justiças com as próprias mãos, porque tem que ser assim. Porque a pessoa precisa fazer isso. Não, faça somente a sua parte. E confie que Deus vai estar trazendo a justiça dele para as pessoas. Não adianta a gente querer
trazer isso para a nossa responsabilidade. Porque não é a nossa responsabilidade, não é na força do nosso braço. E aí vem muito conectado com o tema de hoje, né, que é chamadas a perdoar, porque isso envolve tanta coisa e não é somente perdoar as pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que o perdão, ele começa quando a gente começa a perdoar nós mesmas. E é sobre isso que eu quero trazer para você, essa reflexão. É isso que Deus tem chamado as filhas dele, as escolhidas por ele, aquelas pessoas que ele tem um propósito muito grande na vida. Ele quer que ela siga esses 7 chamados. E é para você seguir esses 7 chamados. O primeiro é ter uma intimidade com Deus, porque sem essa intimidade, sem essa conexão, os outros chamados, eles ficam assim meio que ocultos, né? Você não fica sensível, você não consegue entender, você não consegue nem entender e nem atender esse chamado, né? O telefone fica tocando, mas você não escuta. Como se Deus estivesse lá, ó, atende esse chamado, atende essa ligação. Só que quando você não tem essa intimidade com ele, você não consegue escutar esse telefone tocando, ou quando você atende, parece que está falando outra língua lá do outro lado, e você não consegue atender esse chamado. Então, o primeiro é ter intimidade com ele. O segundo é perdoar. O que é o perdão, né? Deixar fluir. É você parar de querer ter esse controle. E o perdão, ele tem vários níveis de perdão, né? O primeiro perdão é para você mesma. Tem coisas aí na sua vida que você carrega e não é para você carregar. Culpas, pesos, por coisas que não são responsabilidade sua. E você precisa entregar isso para Deus. Às vezes você se culpa até por ter nascido. Você se culpa até por existir. Porque a gente tem essa ferida da rejeição. Como se, para que eu existo? Para que eu estou aqui? Será que a minha vida tem algum sentido, algum propósito? Será que o fato de eu existir realmente era para eu existir? Será que o fato de eu existir não teve consequências ruins na vida das outras pessoas? Muitas vezes eu também já me fiz essa pergunta. Oi, Rosalva, seja bem-vinda. Eu quero que você pare um pouco para refletir sobre isso. Quais são as culpas, os julgamentos que eu carrego sobre mim mesma? Coisas que eu me culpo por ter acontecido, principalmente na sua fase de infância. Talvez você se culpa por seus pais brigarem demais, você se culpa por alguém ter feito algo com você que era para você não ter deixado aquela pessoa fazer. Você se culpa pelo estilo de vida que você teve, ou você se culpa pela infelicidade talvez que você causou. Você se culpa por ser do jeito que você é, talvez por ser muito expansiva ou muito fechada, por ter falado coisas, por ter feito coisas, ou terem feito coisas com você, por ter causado situações, e você se culpa por isso. Você pensa assim, nossa, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse agido assim, ou se eu não tivesse deixado ele fazer dessa forma, e por você existir, você acredita que aquilo ali é responsabilidade sua, é culpa sua. Vem algo à mente? Quantas vezes você já se culpou? Você já se responsabilizou por coisas que você não tinha controle?
e por coisas que naquele momento era tudo o que você tinha de consciência para fazer. Você não tinha maturidade suficiente para pensar de outra forma, ou para agir de outra forma. Às vezes você se culpa até pelo mal que foi feito para outra pessoa. E isso está lá no seu inconsciente, isso está lá no seu subconsciente. Então eu preciso que você respire fundo e deixe vir à sua mente, Espírito Santo toque nessas pessoas para que elas consigam trazer à mente dela quais foram as situações, quais foram os acontecimentos, quais foram as pessoas que fizeram com que ela se sentisse responsável pelo que está acontecendo e hoje ela se culpa por ter agido dessa forma, por ter feito desse jeito, por ter deixado as pessoas fazerem. Talvez você foi abusada e você se culpa. Talvez alguém morreu e você se culpa por essa pessoa ter morrido. Talvez os seus pais não tinham um relacionamento tão bom e você se culpa por isso. Talvez você se agia de determinada forma e hoje você fala, nossa, não era para eu ter feito assim, não era para eu ter agido assim. Quantas vezes eu mesma, já na minha infância, adolescência, eu desejava muito fortemente não ser daquele jeito, não ser assim, porque eu era muito tímida, muito calada, as pessoas achavam que eu era metida e eu não queria ser daquele jeito. Só que o que eu precisei fazer? Eu precisei voltar para minha identidade, né, entender que Deus tinha me criado do jeitinho que era para eu ser, mas que eu precisava perdoar. Eu precisava realmente aceitar que eu era daquele jeito, mas que eu poderia ser diferente se eu quisesse. Eu poderia sim assumir uma nova postura, poderia agir de uma nova forma, mas não porque eu odiava ser quem eu era, mas eu podia abraçar quem eu era, aceitar quem eu era e que eu não precisava carregar o peso da responsabilidade do que tinham feito comigo, acontecido comigo ou o que acontecia com as outras pessoas, porque eu fiz o meu melhor dentro da minha capacidade mental, intelectual, dentro do que eu tinha naquele momento, talvez como criança, como adolescente, e estava tudo bem. Eu precisava liberar esse perdão para mim mesma, tirar esse peso de mim. E é isso que Deus está te chamando hoje. Para você primeiramente se perdoar. Porque se você não se perdoa, você não consegue liberar o perdão para as outras pessoas. E perdoar não é esquecer. Porque quando a gente fala perdoar, a gente já logo olha assim, ah, uma pessoa me chateou, uma pessoa me sacaneou, me fez algum mal, e agora eu tenho que perdoar aquela pessoa, né? A gente pensa assim. Ah, a pessoa me roubou, a pessoa me bateu, a pessoa me estuprou, a pessoa me abusou, a pessoa me sacaneou, me fez algum mal, né? Me traiu, sei lá, fez alguma coisa ruim e agora eu tenho que perdoar essa pessoa. Ah, a pessoa abusou de mim, a pessoa fez isso e agora eu tenho que perdoar ela. Não é isso somente. Porque para você conseguir entender o que é o perdão e realmente perdoar essas pessoas, que sim é um próximo passo para o perdão, você precisa olhar para você mesmo e perdoar a si mesma. Sabe aquela coisa assim, se você não se ama, você não consegue amar as outras pessoas? É a mesma coisa no perdão. Se você não se perdoa, você não consegue liberar o perdão para as outras pessoas. E é por isso que Deus chama muito fortemente as suas filhas, porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. E Ele precisa que você se perdoe, porque senão você fica presa, você fica amarrada. E por isso que muitas vezes você tem essa sensação de que eu tenho algo maior, eu preciso, eu sinto que eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho algo maior para conquistar, coisas para chegar, né, conquistar, mas para fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque você não liberou perdão sobre si mesmo.
Então, qual é o exercício? Vamos orar aqui. Você vai trazer à sua mente, você vai escrever quais foram as situações. Isso pode vir uma, duas, três situações agora. E depois podem vir mais situações, mais pessoas, mais coisas que você ainda precisa liberar o perdão. Não vai vir tudo de uma vez. E você vai escrever uma carta liberando o perdão sobre essa situação, deixando de carregar esse fardo para você mesma. Eu me perdoo por ter deixado as pessoas agirem assim comigo. Eu me perdoo por ter nascido e eu achar que o fato de eu existir é um fardo para os meus pais ou ter ocasionado tais situações. E Deus está me trazendo muito forte aqui pessoas que têm essa ferida de rejeição, que achavam que não era para existir, que o fato de existir gerou alguma coisa ruim, briga para os pais, ou gerou desentendimento, ou gerou, né, um fardo para a mãe, enfim. Gerou até, sei lá, né, brigas, mortes, desentendimentos. Quais foram essas situações, né? E você vai escrever essa carta e vai liberar o perdão sobre você mesmo. Eu fiz o melhor que eu tinha que fazer. Se eu estou aqui hoje, se você existe, você vai escrever na carta. Se eu existo, é porque Deus tem um propósito para mim. Eu aceito esse presente da vida. Eu aceito a minha identidade. E eu libero o perdão sobre mim mesma. E sobre o fardo que eu carrego, a responsabilidade. Eu não carrego mais esse fardo. Eu fiz o que tinha que fazer dentro do nível de consciência que eu tinha. E hoje eu me liberto desse peso. Eu entrego nas mãos de Deus. É isso que é confiar. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai querido, Pai amado. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Venha, Pai, com o Teu Espírito Santo. Conecte o Teu Espírito ao nosso Espírito. Traga, Senhor, a nossa consciência, o que nós precisamos perdoar sobre nós mesmos. Quais são os fardos que a gente ainda carrega? Quais são as dores que a gente ainda está com a ferida aberta? O que eu ainda estou sobrecarregada, me culpando, me julgando? Nesse momento, meu Pai, nós sabemos que vem de Ti esse perdão. O Senhor já nos perdoou, o Senhor já mandou o Seu Filho amado para morrer na cruz por nós, para nos livrarmos do pecado. E nesse momento nós vamos nos perdoar, meu Pai. Nós vamos tirar esse fardo, esse peso, essa sobrecarga de culpa, de julgamento. Porque isso não pertence a nós. Nós entendemos, meu Pai, que nós agimos conforme o nosso nível de consciência na época. E nós nos perdoamos, Senhor, por essas situações, por essas pessoas que nos feriram, que nós deixamos nos ferir, que hoje nós acreditamos que nós somos culpadas. Nós nos libertamos, meu Pai, da culpa, do julgamento. Nós estamos livres, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós não estamos aqui por acaso, o Senhor tem um propósito, um chamado, e nós queremos atender esse chamado, nós queremos cumprir esse propósito, meu Pai. Então tira do nosso coração, tira da nossa alma, tira do nosso espírito, quebre qualquer maldição que tenha, que ainda resta de culpa. Leve, Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos esse fardo, e nós nos libertamos, nós nos perdoamos, meu Pai. E agora você vai trazer à sua mente. Qual é a situação? Qual é a pessoa? Qual é os acontecimentos que você ainda se culpa, se julga? Entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Como que foi para vocês fazerem esse movimento? Eu convido vocês
a estarem nas próximas lives, segunda-feira, 8h30. Vamos falar de outros chamados. E convido você também a estar dentro da nossa comunidade, Mulheres Seguras de Si, para a gente se encontrar mais vezes, né? Se encontrar quinzenalmente no Zoom, para a gente estar fazendo essa troca dentro do grupo do WhatsApp também, né? E você está compartilhando com outras mulheres lá dentro dessa ambiência segura. Você não está sozinha, tá bem? Esteja conosco. E eu quero te convidar também a conhecer o nosso projeto em coautoria das coautoras do livro Seguras de Si, Vivendo de Propósito, onde nós estamos reunindo 15 mulheres para compartilhar a sua história de superação, de cura, de realização, de conquistas, de aprendizado, compartilhar isso com outras mulheres e trazer esse impacto na vida de outras mulheres e também gerar autoridade como autora, disseminar mais a sua voz, a sua mensagem, o seu negócio, né? Porque o seu maior diferencial é a sua história. As pessoas compram quem você é e não o seu produto. E o livro é uma ótima oportunidade de você trazer a sua história conectada com o que você faz hoje, que é muito além do que servir um produto, um serviço, né? É cumprir um propósito de Deus na sua vida. E nós te convidamos a conhecer esse projeto, a entrar no grupo que está no link da bio e estar conosco. Se fizer sentido para você, a gente conversa para você estar dentro de uma coautoria conosco no livro, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe sua semana e abençoe o seu dia, sua família, seu negócio, sua vida. Um beijo.